Eu hoje em dia retiro todas as notícias do Facebook. Eu odeio o Facebook. Porquê? Não sei. Sinceramente não sei. Gosto muito mais do Twitter. É muito mais direto, é muito mais objetivo e é muito melhor para o insulto. Nunca tinha pensado nessa questão do insulto, confesso. Tens de reparar. Aquilo basicamente é tu pegares numa caixa de comentários onde toda a gente se insulta, mas é muito mais curto, é muito mais giro. é curto e grosso, como nós costumamos dizer. E os GIFs são muito mais... são muito mais úteis. Muito bem. Junta-se a mim hoje, para quem esteja a ouvir agora este episódio do O Que Vamos Criticar, Rui Miguel Melo. Bem-vindo aqui a este episódio. Boa tarde. E junta-se também aqui Vânia Custódio. Olá. Olá, está tudo bem? É a primeira vez aqui esta estreia de vocês os dois aqui no O Que Vamos Criticar. É verdade. Eu estou mais habituado aos podcasts, para ela acho que é a primeira vez. Mas isto é tudo comunicação, por isso vamos comunicar aqui às pessoas. E eu faço as apresentações começando com senhoras primeiro. Vânia Custódio, de 40 anos, natural de Benedita. Sempre gostou de escrever e de contar histórias, por isso ser jornalista, pelas palavras dela, era algo natural. Licenciou-se em Comunicação Social no ISCSP, integrou as redações da Lusa e da Capital antes de passar 10 anos no 24 Horas. Depois do fecho do jornal, passou pelo Record e TV+, antes de deixar o jornalismo. Foi assessor de imprensa na editora Guerra e Paz e, desde o ano passado, que pertence à comunicação da Bertrand, com a chancela da editora Quetzal, é assim? Quetzal, muito bem. Eu digo Quetzal. Muito bem. Já o Rui, de 35 anos, o Rui Miguel Melo, de Corroios, nunca pensou em ser outra coisa que não fosse jornalista desportivo, objetivo que alcançou. Licenciou-se em Setúbal e começou mais a sério na revista 12. A partir de 2006 pertenceu à secção de desporto do Jornal de Notícias, onde esteve até 2010. Desde esse ano que está no jornal A Bola, tendo pelo meio feito uma pós-graduação. Nesta área já acompanhou equipas e seleções nacionais ao estrangeiro. Em 2017 recebeu o prémio Revelação Imprensa Escrita, atribuído pelo CNID. CNID, a Associação de Jornalistas do Desporto. Paralelamente, também se aventurou no mundo dos podcasts, onde faz resumos e comentários acerca do seu desporto de predileção. Pergunta: pós-graduação de quê? Estratégias de comunicação e assessoria mediática. Acho que fui para aí a 3 ou 4 aulas. Eu explico. Eu matriculei-me em agosto. Aquilo só começava em novembro. No ISLA, no último ano do ISLA, que agora acho que se chama Universidade Europeia. Entretanto, fui trabalhar para a Bola nessa altura, em novembro de 2010. Só consegui ir às aulas em abril de 2000, do ano seguinte, 2011, portanto, e como era o último ano do ISLA como ISLA, tive mesmo que fazer um esforço e consegui completar e tirar a pós-graduação. Assim se vê, quem escreveu esses textos foi o Rui, porque eu também tenho uma pós-graduação, fui às aulas todas, 2 anos, e ele foi a 4, foi? No total? Não, no total deve ter ido a umas 10, já com exames incluídos. Feitas as apresentações e brincadeiras à parte, temos que falar deste tema que é premente hoje em dia, que é premente no Facebook, que é premente nas redes sociais, em toda a nossa sociedade, que é a questão do jornalismo. Jornalismo que, pelo que eu consigo apurar, é uma forma consagrada de passar notícias às massas, que é um ícone distinto de democracia, na medida em que as notícias visam empossar as ditas massas. Portanto, partindo do princípio que eu estou a fazer aqui esta leitura, em que estado é que está? Mal. Está em transformação sem ainda se conseguir encontrar. Interessante. Pode ser, concordo. Ok. Diz, Vânia, diz coisas. Acho que está num caminho difícil. Acho que é preciso alguma mente com ideias interessantes para chegar à frente com uma nova direção. Para o jornalismo, acho que agora não se recomenda, concordas? Sim, concordo que não se recomenda. Nós passámos de uma era de mass media para uma era mais de self-media, em que as pessoas conseguem personalizar aquilo que querem consumir e como consomem, e também aquilo em que acreditam, que já será outra discussão. E o problema do jornalismo é um problema de financiamento, acima de tudo. Ou seja, com o aparecimento da internet, os jornais, falando aqui mais de jornais, um pouco também de televisões ou de rádios, mas falando mais de jornais, os jornais financiavam-se muito através da publicidade. Agora a publicidade migrou, as pessoas hoje já não estão nos jornais, ou melhor, já não estão no papel. Não quer dizer que elas não estejam, estão noutros sítios, estão nos smartphones, acima de tudo, estão nos computadores, estão nos tablets, etc. A publicidade migrou para aí. Essa publicidade
não paga tanto como se pagasse ao jornal. Ou seja, o grande problema do jornalismo começa com o modelo de financiamento. Isto não é uma coisa portuguesa, isto é uma coisa transversal. É uma coisa transversal. O Washington Post teve problemas, o New York Times, por acaso, agora até teve um lucro recorde e está a empregar 1550 jornalistas. Isto é engraçado. Mas mudaram de estratégia? Mudaram, sim. Passou por isso, o Guardian passou por isso, todos passaram por essa transformação. Em Portugal acontece o mesmo, numa escala completamente diferente. Mas o problema do jornalismo, para que as pessoas percebam de onde é que vem isso tudo, acima de tudo é um problema de financiamento. Porque quando um jornal, quando uma publicação pertence a uma empresa grande, neste caso de comunicação, é uma empresa que pode estar cotada em bolsa como outra qualquer, é como venderes arroz ou outra coisa qualquer, tens que fazer lucro. Pronto, se não consegues fazer lucro, depois entras num efeito bola-neve. Não tens lucro, o que é que tu fazes? Vais cortar nas tuas despesas. Como é que tu cortas nas tuas despesas? Despedes pessoas. Mas depois não tens tantas pessoas para fazer as coisas. Logo, o teu produto vai perder qualidade. Exatamente. Pronto. E é um efeito bola de neve, exatamente, não é? Exatamente. Tu para poderes dar notícias, para tu fazeres um bom trabalho, acima de tudo precisas de meios. Se te pedem 40 coisas num dia, no mesmo dia, e se calhar podiam-te pedir 2 ou 3, tu se calhar 2 ou 3 fazias muito boas, se calhar 40 consegues desenrascar, mas não vão ter a mesma qualidade. Pois, exatamente. Eu por acaso acho curioso tu teres referido aqui o The Post, porque eu vi no ano passado o filme The Post com Tom Hanks e Meryl Streep. Tu também viste, Vânia? Sim. E eu gostei muito do filme, porque para mim foi de modo geral o refrescar a memória de uma tentativa da presidência do Nixon tentar abafar um dos acontecimentos políticos mais escandalosos do século XX, que foi o Watergate, que foi a tentativa de abafar certas informações que podiam ser prejudiciais para o partido do Nixon. 40 anos depois vemos tentativas frenéticas da presidência americana tentar contornar ou mesmo abafar certas notícias e sobretudo certos órgãos de comunicação. Vânia, eu queria te perguntar, como é que tu comparas as circunstâncias apresentadas no enredo com a atual realidade neste momento americana? Eu acho que de momento vivemos uma realidade que é má para os jornalistas, no sentido em que há falta de credibilidade, e essa falta de credibilidade parte também por parte do próprio presidente Trump, que conseguiu construir esta ideia de fake news, e sem querer as pessoas adoram partilhar ideias e espalhar conceitos sem ter completamente noção do que é que estão a fazer, e a ideia pegou. Exatamente. E isto é o mais perigoso que pode ter acontecido, porque de facto o papel do jornalista ficou de repente muito fragilizado. E comparando, eu acho que de momento a maior luta que se atravessa é de tentar reconquistar alguma credibilidade para o papel e a função do jornalista, o conceito de transmitir informação, e essa ser reconhecida por quem a vê, por quem a ouve, que de momento está perdida, não é? Exatamente. Estamos aqui um bocadinho à procura de como é que vamos dar a volta a isto. Exato. E acho que há um grande caminho e é preciso discutir bastante, porque não será nas redes sociais que se vai lá chegar. Precisamente. Eu, a propósito disso, eu também te queria perguntar, porque tu referiste muito bem aquilo que eu também queria falar e que torna-se aqui um tema central no meio deste episódio, que é justamente a questão das fake news. E nós vemos que isto tem sido um sintoma completamente gritante dos últimos anos para cá, Rui, porque é a exploração do espaço virtual para se disseminar a informação que se quer e que criou, no fundo, estas circunstâncias. Agora, a pergunta é, como é que os meios de comunicação tradicionais, seja o rádio, seja a imprensa, seja a televisão, seja o que for, como é que os meios de comunicação podem combater isto? Ui. Tu estás no meio de comunicação tradicional. Sim, estou o mais tradicional possível. Com credibilidade, com fazeres o teu trabalho, checares a tua informação, saberes que aquilo que tu estás a dar é algo verdadeiro, e acima de tudo não caindo na tentação de os outros já deram, tu vais ter que dar. Por exemplo, a questão das fake news é diferente. Eu não consigo explicar muito bem como é que uma pessoa vai à internet e vai ao Facebook e acha que uma notícia do está feio qualquer coisa é verdadeira e uma notícia do Diário de Notícias não é, por exemplo. Exato. Eu não consigo bem entrar na mente das pessoas, mas o que é certo é que não sei, depois é outra discussão, que é a discussão dos algoritmos, que é a questão de tu entrares no Facebook e a primeira coisa que te aparece é aquele site porque tu o vês mais vezes, e depois tu vais achar que aquilo é uma fonte credível de informação, e aquilo, pelas visualizações e por tudo o que tem, até consegue já ter algum dinheiro associado,
e perdes por completo a noção do que é que aquilo é. No caso dos Estados Unidos eu acho que é diferente, porque a Fox News não é um tá bonito, um tá qualquer coisa, e é a televisão do Trump e a realidade que eles ali colocam é a realidade que mais convém ao Trump. E nós, da mesma forma, podemos dizer que aquilo que a CNN faz é justamente o oposto, e se calhar a verdade está algures no meio. Exatamente. É porque aí eu também não consigo deixar de pensar que há naturalmente algum, entre aspas, partidarismo no que toca também aos meios de comunicação, seja a Fox News, que tem uma posição completamente pró-Trump, e CNN tem uma posição completamente anti-Trump. E tu vês isto muito bem destacado por todos os artigos, quer dizer, sendo aqui um bocadinho vulgar, mas o Trump manda um peido e rapidamente isto faz sentir, não é? Vês, mas há outra discussão que tu podes ter, que é esse tipo e as eleições americanas e as eleições brasileiras também, sobretudo, são um bom exemplo disso, que é esse tipo de mass media já não influencia em nada as eleições. Pois. Ou seja, tu podes ter uma união tremenda entre a CNN e a NBC ou a CBS ou o que seja, mais o Washington Post, mais o New York Times, etc., contra o Trump, ele foi eleito na mesma. Não é? A Globo e muitas outras, e a Folha de São Paulo, se calhar, eram anti-Bolsonaro. A Folha de São Paulo, mais até porque o Haddad era de São Paulo. Acho que não estou a dizer aqui nenhum disparate, e mesmo assim o Bolsonaro ganhou. Ou seja, isso é outra discussão que nós podemos ter, é o que é que neste momento influencia mais as pessoas, são as redes sociais ou são os mass media? E eu acho que os mass media já não influenciam assim tanto. Mas isso não terá a ver com a falta de credibilidade? Sim. Ou seja, as notícias ganharam de tal forma pouca adesão por parte de quem as ouve ou de quem as vê, que perdemos essa capacidade de influenciar entre as pessoas. Mas imagina, é o Trump chegar junto e dizer assim: tu que és um possível eleitor dele, não acredites em nada do que a CNN diz, que aquilo é tudo mentira. Não acredites é um bocado como o Bruno de Carvalho. Não vê só o jornal do Sporting e o canal do Sporting, não é? Isso, pronto, podes ver um programa de culinária também, ou uma coisa assim do género. Não leia jornais desportivos, não ouças rádio, não vás a sites, põe palas nos olhos, porque aquilo é tudo mentira. Ok, aquilo é mesmo mentira, então eu vou, no caso dos americanos, nos republicanos, não metendo aqui tanto os partidos, mas nos apoiantes do Trump, então agora eu vou só ver a Fox News porque ele diz-me que só devo ver a Fox News. Exato. Eu também queria acrescentar que a minha colega hoje não está cá e não está, mas ela mandou-me aqui também, a propósito desta conversa que estamos a ter aqui, a mensagem que no Brasil o Ministério da Educação retirou a exigibilidade da licenciatura em jornalismo para o exercício da profissão. Ou seja, qualquer cidadão pode exercer a profissão de jornalismo sem o mínimo de formação. Remontando ao que tu dizias, Rui, é o self-media. Sim, mas eu conheço algumas pessoas que não têm curso de isso choca-me. De jornalismo. Desculpa. Eu sei, a mim também me choca, mas eu conheço pessoas que não têm curso e que não são piores jornalistas por causa disso. Não sei, sinceramente, não é por teres um curso que vais ser melhor profissional ou não, porque também sim, entraríamos numa conversa completamente diferente. É de saber se as faculdades que estão a ensinar jornalismo se te ensinam alguma coisa que te prepare para o que quer que seja. Exato. A Vânia queria acrescentar qualquer coisa? Ela discorda. Eu discordo completamente. Mas diz tu, Vânia. Eu acho que, ok, são profissões diferentes, mas é como ter um médico que te vai operar. Okay. Preferes que ele seja médico, certo? Exato. Não preferes que seja um talhante que por acaso sabe abrir bem uma barriga e, como já abriu barrigas de vacas ou qualquer coisa, sabe operar-te a ti. É a mesma coisa. Para ser jornalista tens que ter alguns conceitos base. E isso nota-se exatamente onde nascem as fake news. Porque é exatamente nas bases que aquilo vai falhar. Que é no contraste de fazer o contraditório, na busca correta das fontes, na garantia de teres uma informação isenta e objetiva, que são conceitos que essas pessoas muitas vezes nem sequer estudaram, não têm noção. E é aí que reside o que nos vai distinguir e que vai salvar a profissão. Isto é a minha ideia. Sim. A profissão e também, por tabela, a democracia como ela é, e no fundo o nosso direito, a nossa integridade de termos informações fidedignas de sítios fidedignos.
Exatamente. Isto torna-se completamente. É que neste momento torna-se basilar termos este tipo de princípio, porque se continuamos muito nesta maré das fake news e aquilo que aparece no Facebook e no Tá Bonito e coisas assim do género que nós vemos, isso nos baseamos. Quer dizer, isto é o caminho para uma civilização. Também é falarmos de bom senso, ou seja, se um site te diz que a Catarina Martins tem um relógio que vale milhões de euros. Exato. Tu se calhar tens que pensar, se calhar isto não é verdade. Não, mas tu queres pensar, não, isto é verdade. Eu estou a ver aquele relógio vale para aí 2 milhões de euros. É um relógio banalíssimo. Exato. Não sei, às vezes também é preciso algum bom senso Mas isto é como aquela coisa de numa conferência de imprensa, além dos jornalistas, agora abriu-se a porta a bloggers, a pessoas que não têm formação de jornalismo. Tu não gostas, pois não? Depende. É daí que sendo objetivo, percebendo o que é que a Vânia aqui quer dizer, mas sendo objetivo. Atenção, tu, enquanto jornalista, porque fizeste uma carreira disso. Atenção, muitos dos bloggers que tu vês nas conferências. Agora falo do meu exemplo, mais virado para o desporto e para o futebol. Os bloggers que tu falas que estão nas conferências de imprensa, muitos deles são jornalistas. Têm o curso. Mas vamos pôr na parte dos influencers, dos bloggers e daquelas pessoas que agora chegam a muito mais pessoas do que se calhar os órgãos de comunicação social, mas que não filtram a informação e não a dão da forma correta, dão da maneira que lhes dá mais jeito, porque até recebem dinheiro. Isso eu concordo. Eu concordo. É pago, é publicidade, isso não é. Mas essas pessoas não estão, quer dizer, vou falar a nível de desporto, essas pessoas não estão em conferências de imprensa, não é? Pois. Em algumas estarão, não digo na tua área. Ok, pronto. Ninguém vai perguntar, não estou a ver, sei lá. Por exemplo, não estou a ver a pipoca mais doce aparecer na conferência de imprensa e fazer uma pergunta ao treinador do Benfica, por exemplo. Olha, e ela é jornalista, atenção. Ou foi, mas ela tem formação. Pronto, digo o exemplo dela como digo o exemplo de outra pessoa qualquer. Consta, aliás, que há notícias do tipo do Bob Marley que foi visto no shopping. Não o viste? Portanto, eu não sei. Devia estar a entrar no cinema nessa altura, não faço ideia. Não sei, há pessoas que acreditam que o homem não foi à Lua, não é? Continua, pois, exatamente. Tivemos aqui, para quem nos esteja a conhecer ainda agora, e também aqui para os nossos convidados, tivemos ainda há pouco tempo um episódio com o João Dias, que por si também está a trabalhar com a E0, ou E0, como eu gosto de dizer, e que falámos justamente acerca destas teorias de conspiração que as pessoas inventam e analisam as sombras e as luzes e a gravidade e não sei o quê, e fazem sim um cálculo muito teórico de olhar para uma fotografia a tentar descredibilizar aquilo que é provado cientificamente que a NASA já fez, já foi, e com um bom telescópio. Como eu estava a dizer aqui o exemplo, tu podes olhar para a Lua e podes ver vestígios ainda das pessoas terem lá estado. Portanto, quer dizer, temos aqui mas lá está, isto remonta aqui um movimento anti-informação, anti-ciência, anti-tudo. Aqui o que me faz verdadeiramente confusão é que as pessoas aquilo que me preocupa é as pessoas parecem não ter qualquer problema em manter-se na ignorância, querem acreditar em qualquer coisa que seja. E eu lembro-me, eu acho que já usei este exemplo aqui num episódio. Eu lembro que há sempre o caso de as pessoas nunca na vida se vão esquecer daquilo que tu as fizeste sentir. E não há nada que funcione melhor nas fake news do que o sentimento. O sentimento de ultraje e de raiva e de revolta. E tu has de reparar que as primeiras notícias que aparecem logo no teu feed no Facebook de manhã é de alguém que ficou chateado com algo, seja do prato da vizinha que faz muito barulho, seja aquilo que for. As pessoas inventam depois das coisas mais tontas e tentam corroborar de uma certa maneira, maneiras tipo, não, mas atenção que isto aconteceu, e tem este peso todo na minha vida, e passamos destes exemplos minúsculos a coisas muito mais substanciais, seja um Trump, seja um Bolsonaro, seja o que for. Lá está, se tu simpatizares com o Bloco de Esquerda ou tiveres votado nele e não tens dinheiro por causa da crise, e depois tu vês num site que a coordenadora do Bloco de Esquerda tem um relógio de milhões de euros, não é? Se tu acreditas naquilo, como é que tu vais sentir? Pois, pode ser um presente. Que ela te está a enganar. Ok, pronto. Eu acho que isso vai buscar um bocadinho ao princípio do jornal tabloide, e eu trabalhei durante muitos anos num jornal tabloide. E eu acho que as pessoas precisam realmente sentir alguma coisa. O problema é que demos um salto de tal maneira que deixou de ser importante o que é que lhes estás a dar para elas sentirem. Agora tu queres que elas sintam, independentemente de ser verdade ou mentira, e aí é que nós nos perdemos. Exatamente. Eu concordo completamente contigo, porque acho que as pessoas perdem a noção daquilo que é objetivo, daquilo que é factual. Isto aconteceu. Tem data, tem hora, tem local, tem personagens, tem um motivo, mas aconteceu. Há uma razão para aquilo existir. E será que o factual nos faz sentir alguma coisa?
Eu não sei, a mim o não factual é que me faz sentir uma profunda confusão e revolta. Também. Profundamente. Porque não tem cabimento inventar, acreditar naquilo que nós costumamos dizer que é a história da carochinha. Isto são histórias da carochinha, umas atrás das outras. Há sites que faturam todos os dias com histórias da carochinha. E o que me faz confusão é que as pessoas vão atrás destas histórias da carochinha, que não param para pensar, procuram. O que é engraçado é que procuram o Google para ver sintomas de qualquer coisa, das doenças. Apareceu não sei o quê, e isto toma aqui um sintoma. O Google diz, mas ninguém se incomoda a ir ao Google para tentar tirar as teimas e comprovar a veracidade daquilo que está a ser dito ou daquilo que alguém está a dizer, percebes? Por isso é que projetos como o Polígrafo são importantes. Por acaso não conheço, diz-me lá, por favor. O Polígrafo foi um site que foi criado agora há pouco tempo, tem menos de um ano. Foi criado por volta do Web Summit. Eu agora não tenho aqui o nome do jornalista que o criou, mas basicamente ele fez um site que vai. Ele pega em notícias e vai fazer fact-checking. Okay? Exato. Que é o que toda a gente devia fazer. Sim, ele vai fazer, claro, ele vai fazer fact-checking. Porquê? Porque tem meios, porque tem tempo e porque se dedica a isso. Ou seja, lá está. Eu brinco muito com este exemplo do relógio da Catarina Martins. Eu acho que ele chegou a fazer algo mesmo sobre isso. E ele faz esse fact-checking. Ou seja, se vamos imaginar, se o governo diz que o salário mínimo vai subir para não sei quanto e que já o tinha dito, ele vai ver se, disse ou não. Pronto, e a partir dali acho que é uma boa ferramenta para as pessoas saberem se é verdade, se não é, se estão a ser enganadas ou se Exatamente. não estão. Mas isso parte do princípio que gera tudo isto, que é as notícias são mentirosas. Ou seja, nós estamos a dar ainda mais alimento aos telespectadores e ao público de que não confiem nos jornalistas. Há até um jornal que vai ver se o que eles escreveram é verdade ou não. Este é um problema sério. Não, mas atenção, ele não vai bem ver o que é que os jornais escreveram. Ele vai ver se os factos que estão... Ele vê, por exemplo, ele vê mais declarações de políticos ou de dou-te um exemplo que foi Eu conheço. Pronto, mas para quem não conhece, dou um exemplo. Quando o Rui Vitória, treinador do Benfica, diz que ele tinha o melhor rácio de vitórias do Benfica na Liga dos Campeões e ele depois percebeu que estava enganado e que não tinha. Por exemplo, eles foram fazer esse trabalho, eles foram ver, fizeram o levantamento e foram ver quem era o treinador. Ok, o Rui Vitória está enganado. Fizeram as contas e disseram, não é Rui Vitória, é esse treinador, o treinador é o tal. Pronto, fizeram esse trabalho. Aí muitos outros tinham feito. É apenas um exemplo. É porque nós, e por acaso é um bocadinho aquilo que tu referiste, mas também aquilo que a Vânia também observou, lá está, é uma solução que não é solução. O polígrafo, porque realmente expõe o que é verdade, o que é mentira, mas é triste que jornalistas como tu, e podes dizer isto concretamente, que estudaram, tiveram uma carreira, tiveram todo um percurso profissional para estar onde estão, independentemente do meio de comunicação, independentemente da publicação, estão onde estão. E são diplomados, são galardoados como tal, e é pena que apenas a palavra do jornalista não baste. E aquilo que eu gostei muito de ver, gostei porque foi um abre-olhos e foi-me remontar à noção de que estas pessoas têm valor e que é uma profissão que requer um tanto ou quanto um nível de coragem assim bastante grande, que foi o filme da Post, que nós realmente vimos como é que eles estiveram em circunstâncias muito adversas e numa altura em que nenhum movimento contra a imprensa tinha sido feito, mas nenhum combate da imprensa face a uma administração nos Estados Unidos da América também alguma vez tinha sido feita. Quer dizer, entramos num paradigma em que de repente temos a imprensa contra a presidência a colidir uma contra a outra numa plataforma nacional. Isto descredibiliza a presidência, descredibiliza obviamente a imprensa, mas é uma coisa que tinha que acontecer para bem da verdade, para bem da informação das massas, para bem da informação do público. O público tem que estar informado, não é? Isto não... Se nós passarmos toda uma vida sem a devida informação, sem estarmos elucidados quanto às nossas circunstâncias, sem sabermos quem é que são os políticos, o que é que estão a fazer, sem sabermos as obras públicas, não é? Já passámos assim. Pois, exatamente. 50 anos. Exato, exatamente. Não foi bonito. Teve um período específico. E portanto aqui eu acho que é importante as pessoas também. Mas aqui eu também lanço um bocadinho aqui a dúvida. Isto não cabe também, sobretudo, a responsabilidade das pessoas de verem concretamente o que é que estão a ler e onde é que não devem acreditar. Fazerem as pessoas por si esse trabalho de casa, como nós fazemos. Eu faço, obviamente, que eu não sou jornalista, mas tento fazer o meu trabalho de casa, tento voltar atrás, tento confirmar. Choca-me ver coisas que são escritas só por serem escritas, só por efeito de choque.
E olha, vamos atirar o bairro à parede que é para ver escola. Não cabe também a responsabilidade às pessoas, que é para pararem um bocadinho para pensar e ver de onde é que vem o quê e de quem é que foi dito e quando é que foi dito. Eu acho que sim, mas quer dizer, no exemplo português estamos a falar de uma população que não tem muita literacia jornalística, por assim dizer. Estamos a falar de uma população que não... Quer dizer, se calhar as pessoas em Portugal gastam com muito maior facilidade 20 euros por dia em raspadinhas e em maços de tabaco, exato, do que gastarem 1 euro ou 1,10 € num jornal, não é? Num jornal. Se calhar essas pessoas, quando estão a ver um site e o site lhes pede dinheiro, e estamos a falar se calhar de 1 euro ou de qualquer coisa, a primeira reação é de fechar a janela e não quero saber, vou ver outra coisa. Eu acho que a maior parte da população em Portugal, vou dizer assim, obviamente tem as suas limitações, sim, vê as notícias no Facebook, e no Facebook eles nem sequer notam de onde é que elas vêm. E isso é realmente grave, porque eles põem no mesmo saco o Diário de Notícias e o Tá Feio, ou o que é sim, isso, e nem sequer percebem. O Vasco Granja já morreu quantas vezes? Isto é uma notícia que está constantemente a ser partilhada. Hoje morreu o Bill Murray pela 3ª ou 4ª vez. Então descansa em paz pela 3ª ou 4ª vez. Eu acho que as pessoas reagem a isto sempre como se fosse a primeira vez, porque para algumas pessoas estão tão desinformadas que é realmente a primeira vez que estão a saber e ficam tristes pela morte desta gente. E não se digam, quer dizer, as coisas mais básicas, seja uma doença, seja uma comida, seja exercício físico, sejam coisas, aquilo que for. Ninguém faz o trabalho de casa, ninguém para pensar, mas espera aí, isto tem que ter uma razão de existir. Vamos lá ver qual é. E isto não é preciso muito. Se as pessoas têm o Google para tanta coisa, e também serve para isso, acho eu. Mas isto vai ao problema que o Rui estava a dizer, que de facto tendo mudado o paradigma do financiamento da comunicação social, tu precisas de realmente começar, já que tens de fazer a transição para o digital, e eu não sei se tens, não estou assim tão certa disso, de arranjar a forma de rentabilizar essa presença no digital. Mas as pessoas não querem pagá-la. É que mesmo surreal. E não querendo pagar, tu estás aqui num sítio muito complicado, porque os jornalistas nunca vão conseguir recuperar a sua confiança, porque não têm dinheiro, não é? Não existem meios, e ao mesmo tempo não consegues fazer esta transição que te volta a dar alguma credibilidade, porque ninguém neste momento compra jornais. Vocês têm passado ao pé de quiosques ultimamente. Olha, eu só te digo que no outro dia a minha namorada até me trouxe um jornal do Público, e há muito tempo que eu não pegava num jornal, pegar nele, de virar as folhas, de ler, de o ver com uma certa luz. E confesso que ou me tinha esquecido, ou na minha vida adulta nunca tinha valorizado como deve ser a ideia de pegar num jornal e ler. É bem mais pequenino agora. Sim. Mas o quão, tipo, o sentimento que isto me deu uma sensação, confesso, isto para mim foi uma experiência mais emocional do que outra coisa. Porquê? Porque tu pegas um jornal, tu tens a noção, tu tens o conforto de saber que houve toda uma entidade, toda uma publicação constituída por uma data de repórteres e profissionais que no seu tempo de trabalho fizeram o máximo possível, que é para te fazer chegar toda a informação atual e correta da melhor forma possível. Isto para mim foi uma sensação de conforto. Eu acho que as notícias, uma razão pelas quais as pessoas também veem as notícias à noite, seja na SIC, seja o que for, é que as pessoas gostam de saber que estão a ligar a televisão, só pelo simples ato de ligar a televisão e de passar para o canal, sabem que têm uma plena noção. Espera aí, nós estamos a ver isto com a devida atenção, porque sabemos que houve aqui uma data de profissionais que trabalham para nos fazer chegar isto. As pessoas podem nem sequer pensar desta maneira, mas há algo de muito sagrado no Jornal da Noite, ou seja, noutra edição qualquer, que nós estamos a ver aquilo e pensamos, não, espera aí, houve realmente todo um trabalho, esta informação passou para nós e é fidedigna, é verdadeira. Eu amanhã posso levar isto, ou posso levar isto hoje ao final da noite, para falar disto com os colegas, com amigos, com família, que é para debater, que é para planear o nosso futuro, no sentido económico, seja o que for. Há algo muito confortante em saber que eu tenho a informação correta. Verdade. E depois quando vais falar eles não sabem. Pois. Aí nós temos que dizer o que entra naquilo que eu sei que ele quer chegar. Entra eu li nas notícias e eles, mas eu li no Facebook. É bonito. Ou então, que é essa parte ainda mais chata, que é quando a televisão vai atrás do que está no Facebook. Porque ultimamente temos assistido um bocadinho a isto, não é? Os jornais e a televisão vão atrás das batalhazinhas pequeninas. Sim, das guerrinhas digitais. E acabas por sentir um vazio, não é? Sim. Eu pergunto-me como é que vocês se sentem enquanto profissionais que trabalham e já trabalharam para meios de comunicação, acreditados, diplomados, não é?
como é que vocês se sentem quando a vossa profissão, quando o vosso local de trabalho, o vosso método, a vossa filosofia é posta em causa, quando já sabemos que tem décadas e décadas sobre décadas de história comprovada, de verdade, de credibilidade, etc. O que é que vocês sentem quando, olha, agora vamos descredibilizar os jornalistas porque eu li no Facebook? Isto é a mesma coisa que lá está o Dr. Google. Então amanhã vou ao médico, mas primeiro deixa-me cá ler os sintomas, deixa cá ver, não, neste site aqui, porque eu gosto mais, o site é mais bonito, tem umas letras mais bonitas, tem umas cores mais agradáveis, parece mais sério. Não, eu vou dizer isto, vou apresentar isto a uma médica e dizer, não, você está errado. Diz aqui no Google. Como é que tu te sentes enquanto profissional quando estas coisas acontecem? Eu tive que... Continuo a ter conta no Facebook, vou lá muito menos vezes. Porquê? Se eu posso perguntar. Porque me distrai, porque me retira o foco daquilo que é importante e porque eu acho que aquilo não é bom, sinceramente. Ok. Porque eu acho que aquilo não é bom. Como forma de... Atenção, eu acho que as redes sociais são muito úteis como uma forma de nós conseguirmos informação. Exato. Toda a gente tem que lá estar presente. Por exemplo, dou aqui um exemplo. A SIC tem uma jornalista, que é a Diana Duarte, que dá notícias no Instagram. Ou seja, ela dá as notícias no Instagram e ela entrevista pessoas no Instagram. Ela ainda agora fez uma entrevista ao Ministro do Ambiente depois de ele ter dito que não vale a pena comprarem carros a diesel, que isso é um mau negócio, etc. Ela fez-lhe uma entrevista e a primeira pergunta que ela lhe fez até foi simples: é que carro é que você conduz? Ele disse que até não conduzia nenhum carro, que andava de transporte. Ou seja, as redes sociais são uma ótima forma de ir ao encontro das pessoas e de lhes dar as notícias. Tu podes ver ou acompanhar um noticiário nas redes sociais. Exato. O problema é que tu vais às redes sociais e a primeira coisa que tu apanhas é, por exemplo, greve dos enfermeiros. É o exemplo de alguém que conta que o enfermeiro X está em greve, mas ganha 1.500 ou 2.000 euros por mês, o que se calhar nem é verdade, mas tu depois já pensas assim: estes enfermeiros te ganham um balúrdio e estão sempre a fazer isto. Pronto, e depois já não queres saber do que é que... Exato, já se perdeu. Já se perdeu. Eu tive que me retirar bastante do Facebook por causa disto. E às vezes também fora do Twitter, fora das redes sociais. Acho que eu quando abro o computador, né, se calhar as pessoas quando abrem o computador a primeira coisa que fazem é ir ao Facebook ou ao Twitter. Eu quando abro o computador a primeira coisa que faço é ir aos sites do Expresso, neste caso, e do Observador, ver, ok, não vi o noticiário, o que é que está aqui a acontecer. Depois sim é que posso abrir as redes sociais. É que é uma circunstância realmente muito complicada e acho que nunca houve nenhum momento na história em que isto acontecesse, porque já passámos todo o século XX, foi recheado, para já foi um século que foi dotado de uma data de evoluções tecnológicas que funcionaram a favor do consumidor, das massas de modo geral, fosse a televisão, fosse o rádio, fosse a internet, fosse a imprensa, fosse tudo. Quer dizer, as coisas aceleraram, tornaram-se mais globais, a informação passou a chegar mais depressa a mais pessoas. Mas houve ali, começou a haver um pequeno grupo de, se eu puder dizer assim, de parasitas que quis sugar o sangue a isto e virar a narrativa a favor deles e vamos cá criar as nossas próprias notícias, quer dizer, e depois também não ajuda como um presidente norte-americano que tu vês os Estados Unidos da América, que deviam ser, por exemplo, uma das maiores potências do mundo e deviam liderar mesmo a luta da democracia, a luta da imprensa contra a má informação, e este gajo, a única coisa que faz é propagar isto. Não, vocês não ligam à CNN, nem ao New York Times, nem ao The Post. Mas se calhar foi isso que o elegeu. Pois foi. Mas o problema é que depois eu também vejo a questão pela seguinte maneira: o presidente Donald Trump ganhou por voto popular por 3 milhões de votos à Hillary Clinton. Uma pessoa até pensa, quer dizer, nós aqui somos 11 milhões. 3 milhões, dava qualquer coisinha. Não, mas pensem assim: aquele país tem 300 milhões de pessoas. Não foi assim. É grave, 3 milhões é uma gota d'água. É grave pensar que tens ali uma data de gente que, mesmo assim, independentemente do colégio eleitoral, seja o que for, mesmo assim, foi na patranha deste gajo, foi na narrativa dele, deixou-se levar pelas emoções e agora não quer saber do Obama, não quer saber da Hillary Clinton. Lock him up, lock her up, vamos construir a muralha, etc. Pronto. Mas tu entrar na quinta dimensão. É muito estranho. De facto, dá a sensação de que as pessoas, o povo, têm alguma angústia, alguma queixa que não foi ouvida. Exato. Sim. E é exatamente aí que nascem os Bolsonaros e os Trumps desta vida. Há muita gente que sente que não tem sido ouvida, que são
talvez pessoas com menos cultura ou com menos acesso à informação que veem as notícias do Facebook, que acreditam nas fake news que o Trump denuncia e que acham que a voz delas nunca chegou a lado nenhum. E se calhar a culpa aqui também pode ser da comunicação social, que não lhes deu esse espaço. Não digo que não. Talvez exatamente porque fazíamos parte de grupos económicos e financeiros e temos de o admitir, por muito objetivo e isento que fosse um jornalista, fazia sempre parte de um grupo financeiro. E há milhares de escândalos que estão agora a ser descobertos que vêm na origem disso, não é? Que nunca chegaram à comunicação social. E há uma massa gigante de pessoas que não se revêem em nada do que tem sido feito até agora. E essa massa está a dar espaço perigoso a estes líderes político-partidários. Sim, estes fenómenos, não é? Que ninguém sabe de onde é que eles vêm de um silêncio há muito que ninguém teve voz. Não sei se não sabem de onde é que vêm, eles sempre existiram, o Trump sempre existiu, o Bolsonaro sempre existiu, se calhar numa escala mais pequena. Esta angústia de querer ter um espaço e uma revolta de que estes homens vão agora dar a voz, não é? Vão dizer: eu vou-te proteger a ti que ninguém te ouve. E acabam por ser eleitos, porque de facto ninguém os ouvia se calhar até agora, não sei. Porque isto vai buscar sim, e vai buscar ideias perigosas como o racismo e a falta de meios para ter educação e saúde como deve ser. Ou seja, há aqui uma falta de alguma coisa, um vazio que culmina nisto. Ou seja, há aqui uma desconexão, é o que tu estás a sugerir. Talvez. Uma desconexão entre o público de modo geral e os políticos e a imprensa e tudo aquilo que está acima de nós, daquilo que controla a nossa vida, de modo geral. E estes tipos perigosos descobriram isso. Sim. Mas também aqui eu acho que há muito erro dos próprios jornalistas que durante muitos anos se colocaram um pouco à margem, como se fossem quase intocáveis, mesmo na forma como fazem o trabalho, e que de certa forma ignoram aquilo que está a acontecer. Ou seja, puxando aqui um pouco atrás, começámos a falar de jornalismo e falar um pouco da crise do jornalismo. A crise do jornalismo também é muito a crise dos jornalistas. Jornalistas que eu conheço muitos casos que se recusam, não vou dizer que se recusam, mas que não têm qualquer contacto com o mundo digital, que não querem ter, que continuam a viver no mesmo, não vou dizer na idade da pedra, mas quase. Tu tens que pensar que aquilo que o smartphone com que tu andas no bolso é uma arma incrível, uma arma entre aspas, para tu fazer jornalismo, para tu poderes filmar, poder falar com pessoas, para fazeres o teu e instantaneamente, o teu trabalho, na hora, instantaneamente, para uma data de gente se tu quiseres. E instantaneamente, tu hoje tens ao teu dispor meios como nunca tiveste, e os meios estão todos no teu bolso. E há muito jornalista que se recusou um pouco a acompanhar a todo este processo. E tu hoje, não sei, por exemplo, os podcasts são uma ótima forma das pessoas se manterem informadas, de poderem falar, de poderem debater um assunto. Há muitos que nem sequer querem saber. Há muitos que, lá está, tu se calhar não compravas um jornal há muito tempo. Muitos jornalistas se calhar tal como tu não compram um jornal há anos. Pois. Se tu lhes perguntares então o que é que tu achaste da manchete de ontem do Expresso, e eles vão perguntar: mas qual é que foi? Pois, exato, porque nem sequer a viram. Não é? O que é que tu achaste do trabalho que a Sábado fez, da entrevista ao Hermano José, ou que fez sobre esta auditoria que foi feita agora à Caixa Geral de Depósitos? Depois não vi. Não sei, os próprios jornalistas são os primeiros também. Não estou aqui a colocar todos no mesmo saco. Exato. Mas há muitos que são os primeiros a não acompanhar as tendências e a colocarem-se muito, muito à margem. Ou seja, se o jornalista é o responsável por dar notícias, de contar histórias às pessoas, é a pessoa mais ignorante no processo todo, porque é que tu vais acreditar nele? Pois, eu percebo o que queres dizer. Sim. Descredibiliza-se a si mesmo. Exatamente. E a própria profissão. A descredibilização tem a ver com muitos outros fatores. E um dos fatores, a meu ver, foi o setor do jornalismo teve e continua a ter muitos problemas em se conseguir adaptar a esta nova era. É muito complicado porque hoje não tens muito acesso às coisas. É muito complicado tu conseguires comprar um jornal que não seja o resumo do que tu viste no dia anterior, fosse na televisão, nos sites, nas redes sociais, na rádio, etc. Exato. Aqui, a minha colega também mandou aqui por mensagem aqui um ponto que é importante referir, que é, e remonta um bocadinho a que nós já falámos há bocadinho, que é: o problema é ter meninos
recém-saídos do liceu a exercer uma profissão complexa como o jornalismo, a qual, durante a licenciatura, se aprende a ser pesquisador, imparcial ou crítico, conforme a necessidade e exigência da notícia. Sim, mas os meninos que saem da faculdade, e lá está, eu volto a dizer, a maioria dos cursos de comunicação não ensina, dá bases às pessoas, mas não lhes ensina o que é estar numa redação e o trabalho que é preciso fazer numa redação. Quando entras numa redação, para já, e quem entra de novo, seja para fazer estágio ou isto, o acompanhamento é sempre muito débil, é pouco. Ou porque quem lá está não tem tempo, ou porque não quer saber, não lhe apetece, percebes? Eu, no meu percurso foram muito poucas as pessoas. Quando eu entrei pela primeira vez em vários jornais, que me disseram: olha, senta-te aqui, é assim que isso faz. Houve pessoas que fizeram isso, a quem eu estou agradecido. A maioria é desemerda-te, pronto, pois, exato. As coisas. Exato. E aquilo que te pedem é: olha, tens que fazer isto é para ontem. E não vão explicar a essas pessoas como é que aquilo se faz, etc. Logo aí há uma série de comportamentos na profissão que não são corrigidos de início e que depois é muito complicado tu dares. Tu conseguis mudar, porque a única coisa que te dizem é que aquilo é para ontem e tens que ser o primeiro a dar. Tens que ser o primeiro a dar. Sim, depois é o exclusivo, não é? Exclusivo já não é. Tens que ser o primeiro a dar. Exato. Não importa se aquilo que tu estás a dar agora se é inteiramente verdade ou não. Mas pronto, foste o primeiro a dar. E isso é uma coisa que se vai ensinando. Em vez das pessoas verem se aquilo é mesmo assim, de checarem os factos todos, não, foste o primeiro a dar. Exatamente. E eu também vejo muito uma corrida ao clickbait, no sentido que tu estás a dizer, qualquer informação que seja, por mais incompleta que seja, vamos dê-la no Facebook, vai sugerir, vai criar alguma reação. O clickbait é uma das. Há duas coisas que me tiram do sério: é bifes em tábuas em ardósias e o clickbait. Vamos comer um a seguir. O meu vai para o prato. E o clickbait, e atenção, eu tenho discussões com colegas meus que eu respeito ao máximo. Que eles acabam por. Quer dizer, quando vão para o meio, acabam eles próprios por defender o clickbait. Quando eu. Desculpa, só para acabar. Quando eu vejo numa notícia que é saiba quem é. Tu entras num site. Exato. E a notícia é saiba quem é o novo reforço do Benfica. Em vez de me dizerem assim Facundo Ferreira é o novo reforço do Benfica. Quando dizem o saiba quem é. Exato. Não quero, já digo que eu não quero saber. Já desligaste. Desliguei. Mas por irritação pura. E depois dizem-me assim: mas nós vivemos de cliques e de page views, temos que fazer isso. Mas temos porquê? Pois. Sim. Já não é uma questão de informação, é uma questão de qualidade comercial, sim. Basicamente. A Vânia queria dizer qualquer coisa. Acho que me passou pelo meio, mas ia dizer que isso do clickbait, do outro lado que eu estou agora como assessora, eu faço chegar informações às redações e algumas são interessantes, outras nem tanto. E acontece, e para quem foi jornalista tanto tempo como eu, isto às vezes faz um pouco de confusão. Acontece, por exemplo, a agência Lusa pega na notícia e faz uma notícia. E isto causa-me sempre assim um aperto no coração, porque me custa, porque sei o que é que isto significa. A notícia que a Lusa faz é sempre replicada em 5 ou 6 sites, o que para mim é ótimo, é isso que eu quero. Okay. Mas é totalmente replicada da mesma maneira como a Lusa a escreveu, igual em todo o lado. Ou seja, toda a gente. Mas isso pode-se fazer quando tu contratas o serviço, tu podes fazer isso. Se lá assinares Lusa. A questão é, tu tens uma notícia que foi escrita por um jornalista e perdes a pluralidade, porque nenhum dos outros jornalistas nas outras redações agarrou naquela história e a fez pelo seu ponto de vista ou com outro ângulo. Isso para mim é preguiça. Mas é o que acontece. E de facto tu ficas a pensar, perdemos todos nisto. Porque perdemos. Porque de facto a história contada pelo Rui Miguel Melo é muito gira, mas também pode ser muito gira contada pelo colega do lado que por acaso reparou noutro pormenor que também era interessante. Pois. E o giro disto tudo é a pluralidade de visões e o facto de conseguir chegar a mais pessoas com a mesma história, e tu, como leitor, se puderes ler de maneiras diferentes, tiras a tua própria conclusão. É diferente. Eu percebo o que é que tu queres dizer, mas se tu tiveres... Vamos lá ver. A Lusa mete num take Bruno Carvalho vai lançar um livro.
Podíamos usar outro exemplo, mas sim, pode ser. Pronto, então vamos lá ver. Sim, pode ser. Aníbal Cavaco Silva vai lançar um volume da autobiografia, por exemplo. Não é? Terceiro volume da autobiografia, o livro é editado por não sei quê. O que é que tu podes fazer de diferente aí? Oh, Rui, desculpa. Eu trabalhei muitos anos no jornalismo. Sim. E nós não fazíamos na altura copy-paste da Lusa porque não havia. Eu também não, eu nunca digital. fiz, atenção. Embora a Lusa fizesse os seus takes. Sim. E era ponto de honra pegar na notícia da Lusa e fazer a minha própria história. Sim, isso, não sim. consegues pensar em vários ângulos que podes fazer a partir daí? Consigo. Pronto. Mas obrigada. qual é a notícia aí? A notícia pode ser. Depende do ângulo que tu pegares. Tu podes pegar nas pessoas que participaram no livro, podes pegar no tempo que ele demorou a escrever o livro, podes pegar no dia em que o livro vai sair, podes pegar nas pessoas que se chatearam porque ele fez o livro, podes pegar na história que ele está a contar lá dentro. Mas qual é a novidade? Não? Tens que investigar, não é para isso Não, que a existe novidade um é que Cavaco Silva vai lançar o terceiro volume da autobiografia. O terceiro volume da autobiografia tem 500 páginas. Ok, mas a Acho que notícia... estás a ter uma visão redutora. Posso ter, mas aí eu percebo o que é que eu não sou de utilizar ipsis verbis os takes da Lusa, sinceramente. Não sou contra isso. Então, mas imagina, Nunca o fiz até. o Sporting contratou um novo jogador, um novo treinador. Outro? Exato. A notícia é só essa e não vale a pena mais ninguém escrever nada. Então para que é que existem várias redações e vários jornalistas de futebol, não é? Mas ok, se a notícia for que o Sporting contratou outro treinador, a notícia é essa. É só isso? Não é só Não isso. precisamos vestir para nada. Não, depois vais ter que dizer quem é que é, de onde é que ele vem, como é que ele joga, quem é que vem com ele, porque é que o contrataram a ele e não contrataram outros. Mas a notícia principal, não é? Mas a única coisa que estamos aqui a tentar discutir é essa, é a relevância ou não de se usar o take da Lusa e prescindir de fazer o trabalho. Mas eu sou o primeiro a defender que isso não se deve fazer. Sim. Atenção, eu não prescindo do trabalho. O take da Lusa tem que ser uma coisa que vai partir para outra coisa qualquer, por exemplo. Não estou aqui a defender isso. Eu estou a gostar de ver-vos discutir de modo aceso acerca de um tema, pronto, que é importante, que é premente, que é o que nos traz aqui. Nós discutimos muitas vezes lá em casa. Mas eu acho produtivo. Trocar ideias é produtivo. Bom, mas isto basicamente, eu acho que aqui, mesmo assim, já conseguimos fazer aqui um bom apanhado do estado do jornalismo, das circunstâncias do jornalismo, do porquê das fake news. Falta-nos apenas, tentar combater as fake news, não é? Cada um à sua maneira. Não lendo, não indo à procura. Como é que se combatem as fake news? É uma boa pergunta. Eu estive no evento da inauguração do edifício empresa onde o Francisco Pinto... Agora mesmo. Agora há 15 anos. Não, agora mesmo. De reinauguração, portanto. Eles quiseram dizer que era inauguração, que é para parecer uma coisa muito pomposa. Mas eu lembro-me de passar por lá em 2002, onde tinha uns amigos lá ao pé, e eu já me lembro de ver o logotipo da empresa. Portanto, não foi inauguração, foi reinauguração. Eu trabalhei lá em 2004. Eu trabalhei em 2010. Fiquei confuso. E o Francisco Pinto Balsemão discursou de um modo até muito corajoso e nobre acerca do combate às fake news e da defesa democrática do bom jornalismo. E eu confesso que é daqueles momentos em que, mesmo não sendo eu um jornalista, mas tendo aqui uma afinidade, uma simpatia pelos jornalistas, senti um certo orgulho, uma certa honra em pensar, não, há aqui uma missão em que, se nós tivermos cuidado, porque isto atinge-nos a todos. Eu acho que o Dr. Pinto Balsemão sabe falar bem. Sabe. E eu acho que ele tem perfeita consciência de que este é um ponto de viragem importante. E deve ter sabido transmitir isso no discurso, acredito. Exatamente, sim, sem dúvida alguma. E eu gostei muito. Aliás, o discurso passou também na SIC Notícias, e eu gravei também um bocadinho do discurso no telemóvel. Mas eu achei louvável o facto de. E acho que enquanto houver uma imprensa, enquanto houver fontes fidedignas, a verificação dessas fontes, o passar dessa mensagem, o garantir que a imprensa não é limitada, nem é circunscrita nem por nada nem por ninguém, que é para fazer chegar ao povo aquilo que é preciso fazer chegar, enquanto isso existir, é bom para todos nós. Porque a partir do momento em que vivemos numa realidade em que só as fake news é que imperam, está tudo completamente perdido. Concordo. Mas isso é preciso perceber que isso é uma luta e uma missão de todos, e que os jornalistas precisam de ajuda das pessoas, precisam de recuperar as pessoas. As pessoas também têm que perceber que também precisam dos jornalistas. Mas eu acho que é uma luta muito mais do jornalista de recuperar as pessoas e de tentar recuperar a credibilidade. Eu acho que os jornalistas recuperam as pessoas quando deixarem de ir atrás, quando deixarem de querer ser os primeiros a repetir uma notícia que já está a povoar a internet
e se preocuparem em conquistar nichos de mercado com notícias bem feitas, bem estruturadas, até mais longas. Isso era uma coisa, que eu ia tocar, porque e já foram feitos estudos em relação a isso. As pessoas conseguem ficar mais tempo retidas com peças muito maiores do que leres a típica notícia de 3 parágrafos que está num site. Sim, exato. Aliás, deixa-me só interjeitar que vês até no Facebook, que às vezes aparece qualquer coisa, o Facebook alerta logo 3 minutos de leitura. Já estamos a puxar, a lutar pela pouca atenção que as pessoas têm e pouco tempo que às vezes também têm. Para mim, o futuro do jornalismo, e nesta crise que o jornalismo atravessa, é muito de cada jornalista, tentar fazer melhor o trabalho, de confiar, de escolher bem as fontes e de confiar nas fontes, e de se calhar é mais importante. Não sei, dou um exemplo. Eu se calhar esta semana vou publicar um trabalho de 6 a 8 páginas, depois vão ver o que é, que eu acho que vai ficar bom e que se calhar vai ser muito melhor do que tudo aquilo que eu fiz nas últimas 2 semanas. Mas na verdade tiveste de roubar tempo ao teu próprio tempo para conseguir fazer esse trabalho. Tive. Esse é que é o problema, e é por aí que tem que se pensar. Muitas vezes eu tenho o papel do jornal hoje já não é para mim o de dar notícias. As notícias agora dão-se nas televisões e nos online, porque não consegues guardar uma notícia. Nós muitas vezes temos, então no mundo do futebol, imagina, nós sabemos que o determinado clube vai contratar aquele jogador e são 3 da tarde e tu sabes isto. O quê? Tu achas que vais conseguir guardar aquilo para o dia seguinte e que ninguém mais vai saber? Sim. Isso não acontece. Pronto, mais vale dizeres ali às 3 da tarde, olha, eles vão contratar este gajo. Pois. Pronto, a notícia está dada. E depois, naquilo que tu vais publicar, tens que dar muito mais elementos que não deste no online. Tem que haver a meu ver, tem que haver esse papel. E a crise, falando aqui mais da imprensa, dos jornais, os jornais têm que ser muito mais magazines, têm que dar às pessoas muito mais coisas mais completas e mais profundas, coisas que não tão superficiais. O jornalismo desportivo em Portugal é muito superficial. Tem que dar coisas mais profundas que as façam também, ok, porque tu se calhar, quanto tempo é que perdeste a ler aquele Jornal do Público? Não a perdeste, mas tive uns bons 15 minutos à volta daquilo. A maioria das pessoas dura 2 minutos. Pois. Não é? Vê, tal, está visto, mete-se ali e está visto. É preciso reter a atenção das pessoas. Sim. E a pessoa não vai ler uma coisa que já sabe. Mas falaste aí de uma coisa importante, que é: não dá para segurar a notícia, tu tens de a dar. Tens de a dar no online, tens de a dar na televisão, nas rádios, onde for. Sim. A questão é, e tu sabes isto melhor do que eu, neste momento ainda, infelizmente, as redações tratam a redação digital e online como um refúgio. É feito pelo estagiário que nem sequer nunca foi à rua e é escrito às 3 pancadas, sem qualquer cuidado. E essa é a notícia que mais pessoas vai ler. Ou seja, nós estamos a dar o menos bem preparado e menos bem feito à maior franja de pessoas que vai ler. E isto também é um problema, porque a tal descredibilização também vem disto. Porque é que eu vou comprar um jornal se eu, quando leio online, que é onde contacto primeiro, não acho que seja nada de especial? Não são tantos estagiários agora que estão nos sites. Eu percebo o que é que tu queres dizer. Essa é outra das coisas que tem que haver uma convergência cada vez maior dos jornalistas em relação ao digital e em relação ao online. Porque aquilo que acontece muitas vezes ainda, agora já não tanto, porque com os despedimentos as estruturas vão ficando mais pequenas e tu automaticamente vais ter que começar a trabalhar em diferentes formatos e em diferentes linguagens. Mas ainda há muito a ideia do jornalista que escreve para o papel e que não se mistura com o online. Lá está, ele pode lá chegar e dizer assim: olha, o novo treinador de Sporting é este, escreve aí. Não, quem tem que escrever és tu, a notícia é tua, escreves tu. Pronto, não sei se é isto também que tu queres dizer. Eu quero dizer aquilo que tu também conheces melhor do que eu, que é aquela questão de realmente a redação do digital e do online raramente é a mesma da redação do jornal que sai no dia a seguir. São pessoas que escrevem sem grande preparação e tu tens sabido disso. Às vezes saem erros graves nessas notícias. Sim, o combate à gralha é uma coisa, mas isso lá está, não se faz. Mas tu, por mais que digas a essas pessoas que estão, que é pá, malta, calma, leiam, releiam, vejam,
Muitos deles são educados ou foram educados no passado a terem que lançar, imagina, por hora 6 conteúdos. O que está errado. 6 conteúdos. Eu não falo notícias, falo de conteúdos. São aquelas noticiazinhas de 2, 3 parágrafos que não dizem nada. Os blurbs. Pronto, metes 6, depois vais fazer a contagem e dizer, pá, vou para casa, meti 30 notícias no site. Pronto, mas aquilo interessa pouco. E depois estão. Ou seja, estás a vender ao peso, estás a vender ao grama, basicamente. Sim, depois não há o cuidado. Muitas vezes faltam editores a sério no online. Porque o editor do online normalmente está a fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Percebes? Está com o jornal, está com a agenda, está com isto, está com aquilo. Percebes? E cada meia hora que ele está dedicado a outra coisa, se calhar há 5 notícias que entraram e que ele não as foi ler. E depois está a perder o comboio. Entra menos notícias, mas mais bem feitas. Concordo em absoluto contigo. Sim, é o menos é mais. Sim, menos é mais. Concordo em absoluto contigo, sim. Portanto, feitas as contas, meus amigos, o que é que podem sumariamente passar acerca disto? Idealmente, o que é que vocês gostavam de ver acontecer neste setor? Eu gostava sinceramente que isto é uma utopia em Portugal, é completamente utópico. Que as pessoas percebessem que se querem ter boa informação, primeiro têm que pagar por ela. Exato. Têm que pagar por ela. Isso é complicado, percebes? Eu vejo por amigos meus que tu deves calcular a quantidade de pessoas que vêm ter comigo para me perguntar, então em altura de mercado de transferências, então quem é que o Benfica vai buscar? Quem é que vai para o Sporting? Pois, o Benfica quer este, o Sporting quer aquele. Pois. E a tua notícia local, basicamente. Ninguém me pergunta, então é lá, tu estás bem, a Vânia está bem, está tudo bem lá em casa. Não, então quem é que o Benfica vai buscar? E eu nunca digo. Exato. Sinceramente eu nunca digo, olha, amanhã por 1,10€, se quiseres, podes saber. As pessoas não vão comprar. Essa para mim é a maior luta das pessoas, pagarem por informação. Não estou a dizer para pagarem um site, comprem um jornal de vez em quando, comprem uma revista, comprem qualquer coisa, mas vejam, não é o dizer mal gratuitamente. Então, eu trabalho num jornal de desporto, então as pessoas dizem mal, mas não veem, mas dizem mal. A capa da bola é uma coisa, porque é isto e é aquilo. Ok, mas tu leste o que lá estava dentro? Não leste. Exato. Mas pronto, mas ainda assim mas já estás a opinar. Eu sou mau, aquele é mau, etc. Exato, e aqui fazes negativas historietas. Dou-te um exemplo. Por exemplo, cria-se muito o mito que os jornais desportivos é só sobre futebol. Só sobre futebol. Depois quando tens algo nas modalidades que acontece, e a bola até faz muito isso. Por exemplo, damos capa ao João Sousa quando ganha o Estoril Open, damos capa à Inês Henriques quando bateu o recorde do mundo, ao Nelson Évora, etc. As pessoas depois vão ali e dizem, sim senhor, assim é que é. Ok, mas compraste? Exato. Não comprei. Foi foto ou foi copy-paste de algo ou qualquer coisa assim. Pronto, então não compraste, não é? É que depois aqui também remonta a um problema muito maior, que é um problema que já surge desde o advento da era digital, que está na net. Um filme está na net. As notícias está na net. Era isso que eu ia dizer. Não é? Eu gostava de assistir nos próximos 2 anos, no máximo, ao equilíbrio entre o que está na net e o que está num órgão físico, e que se conseguisse que esse equilíbrio fosse realmente útil. Ou seja, que houvesse qualquer coisa na internet, mas que não fosse possível roubar conteúdos. Exato. Não fosse possível que as notícias verdadeiras não fossem encontradas na internet ou fossem pagas. Sim. É que depois, acho que depois as pessoas também acabam por perder um bocadinho a noção da realidade. Que eu, falando concretamente, por exemplo, da coisa do sacar filmes da internet, sim, eu prefiro muito mais subscrever um serviço como Netflix e saber que por 10€ por mês eu posso ver uma quantidade de conteúdo que está ali disponível entre as milhares de horas que já lá têm, e saber, eu com isto estou a fazer o meu quinhão, por menos que seja por 10€ por mês, tendo em conta os investimentos volumados de milhões que estão compreendidos neste tipo de obras, mas já estou a fazer algo para combater esta coisa da pirataria, porque eu sei muito bem que se eu deixar de pagar, se eu só começar a sacar, e toda a gente quiser apenas sacar filmes, deixa-se de pagar ao realizador, deixa-se de pagar ao autor. Deixas de ter a nova temporada daquilo que queres ver? Exatamente, seja do House of Cards, ou seja do Last Kingdom, ou seja aquilo que for. Deixa de haver argumentistas, deixa de haver produtores, fico com um conteúdo, desculpem o palavreado, de merda.
Verdade. que não me interessa. Interessa-me ter o melhor conteúdo possível. E as pessoas depois também acabam por se refugiar muito na questão: não sei o quê, mas a vida está cara e a crise não sei o quê. Deixem-se tretas. Vocês têm dinheiro para muita coisa. Têm dinheiro com certeza todas as semanas para jogar Euromilhões. E para beber um cafezinho. É, um cafezinho, pronto. Esses luxos, exatamente, é que esses luxos aí eles não abdicam. Para isso já há dinheiro. Para coisas mais sérias, a gente depois vê. Eu não sei, eu nisso sou mais radical, porque eu sou completamente anti-pirataria. Então é o que ele está a dizer. Porque lá está, muitos desses sites que aparecem ou blogs muitas vezes usam o meu trabalho e aquilo que as minhas notícias, por assim dizer, as notícias de colegas meus e do meu jornal, e usam aquilo como se fossem deles. Exato. Pronto, eu sou completamente anti-pirataria. Então no meu mundo eu não vejo jogos e a Vânia está aqui, eu não vejo jogos no computador à socapa. Pois, exato. Já o fiz, deixei de o fazer. Pois, exato. Não tem qualidade. Exato, lá está. Não tem qualidade. Por isso, caros convidados, desde já muito obrigado pela vossa vinda, Vânia. Foi um prazer ter aqui a estrear também aqui no O que Vamos Criticar. Rui Melo, que já conheço todas as andanças, igualmente bem-vindo aqui. O que é que queres criticar a seguir? Vou criticar muita coisa. Há tanta coisa para criticar. Para criticar. Conta connosco quando quiseres. Então, muito bem. Okay. Com todo o gosto. Aqui a minha colega também se despede simbolicamente e para a semana também cá estaremos com mais um episódio de O que Vamos Criticar. Por isso, até lá. Fiquem bem.